Era dezembro de 2013, quando o biólogo marinho James Mosquito recebeu uma ligação que mudaria para sempre tudo que ele achava que sabia sobre baleias jubarte. Do outro lado da linha, uma voz trêmula dizia que uma baleia estava se comportando de forma impossível, contrariando todas as leis da natureza conhecidas. O que James não sabia é que ele estava prestes a testemunhar algo que a ciência levaria anos para tentar explicar. Tudo começou quando Nan Hauser, uma bióloga marinha com mais de 28 anos de experiência mergulhando com baleias, estava nas águas cristalinas das Ilhas Cook, no Pacífico Sul. Ela havia mergulhado milhares de vezes, fotografado centenas de baleias, mas nunca, em toda a sua carreira, tinha experimentado o que estava prestes a acontecer naquele dia aparentemente comum. Nan estava documentando o comportamento de uma baleia jubarte de aproximadamente 25 toneladas quando algo extraordinário começou. Uma baleia, um macho adulto enorme, de repente nadou diretamente em direção a ela com velocidade alarmante. Qualquer pessoa que conhece baleias sabe que esses gigantes geralmente mantêm uma distância respeitosa de mergulhadores. Mas aquela baleia tinha outros planos. O que aconteceu nos minutos seguintes desafiou tudo que Nan tinha aprendido em quase 3 décadas estudando esses animais. A baleia começou a empurrá-la com sua cabeça massiva, colocando Nan literalmente sobre sua nadadeira peitoral. Quando ela tentava nadar para longe, o animal a empurrava de volta, escondendo-a sob seu corpo gigantesco. Nan estava aterrorizada. Uma baleia jubarte pode facilmente esmagar um ser humano sem querer, apenas com um movimento brusco. Por 50 minutos intermináveis, a baleia continuou esse comportamento estranho e aparentemente agressivo. Nan não entendia o que estava acontecendo. Seria territorial? Estaria protegendo algo? A baleia literalmente a levantava com sua cabeça, a empurrava com a nadadeira, a mantinha embaixo de seu corpo. Nan começou a temer pela própria vida. 50 minutos, sendo manipulada por um animal de 25 toneladas. É uma eternidade, quando você não sabe se vai sobreviver. Mas então algo ainda mais impressionante aconteceu. Nan olhou para o lado e seu sangue gelou. A apenas alguns metros de distância, um tubarão-tigre de 5 metros circulava a área. Tubarões-tigre estão entre os predadores mais perigosos do oceano, conhecidos por atacar praticamente qualquer coisa que se move. E ali estava um, observando, esperando sua oportunidade. Foi nesse momento que Nan finalmente entendeu. A baleia não estava sendo agressiva, estava protegendo ela. Durante aqueles 50 minutos angustiantes, a jubarte estava literalmente usando seu corpo gigantesco como escudo entre Nan e o tubarão. Cada empurrão, cada movimento que parecia agressivo, era na verdade um ato deliberado de proteção. A baleia estava salvando a vida dela, mas a história fica ainda mais incrível. Quando Nan finalmente conseguiu voltar para o barco, ela e sua equipe perceberam algo extraordinário nas filmagens. A baleia não estava sozinha em seu esforço de resgate. Outra jubarte havia aparecido e estava ativamente afugentando o tubarão com batidas de cauda e movimentos intimidadores. 2 baleias haviam coordenado um resgate de um ser humano. James Mosquito, o biólogo que recebeu aquela ligação inicial, passou meses analisando as filmagens. O que ele descobriu mudou a forma como a ciência enxerga o comportamento das baleias jubarte. Aquilo não tinha sido um incidente isolado. Ele começou a catalogar outros casos documentados ao redor do mundo de baleias jubarte protegendo outras espécies de predadores. Havia o caso no Antártica, onde pesquisadores filmaram uma jubarte protegendo uma foca de orcas assassinas. A baleia literalmente pegou a foca em sua nadadeira peitoral
e a manteve fora da água, longe das orcas, por minutos preciosos até que os predadores desistissem. Outro caso na Califórnia mostrou uma jubarte interferindo quando orcas atacavam um filhote de baleia cinzenta de outra espécie. A pergunta que atormentava James e toda a comunidade científica era simples, mas profunda. Por quê? Por que uma baleia jubarte arriscaria sua própria segurança para proteger não apenas outras espécies, mas até mesmo seres humanos? Qual era o benefício evolutivo? O que ganhavam com isso? A resposta, quando finalmente começou a surgir através de anos de pesquisa, era ainda mais fascinante do que o comportamento em si. As baleias jubarte têm um inimigo natural: as orcas. Orcas caçam filhotes de jubarte em grupos coordenados, e as jubartes adultas frequentemente tentam defender seus filhotes desses ataques. Mas o que os cientistas descobriram é que as jubartes não defendem apenas seus próprios filhotes. Elas defendem qualquer criatura que esteja sendo atacada por orcas ou outros grandes predadores. É como se as baleias jubarte tivessem desenvolvido um ódio tão profundo por predadores que atacam os vulneráveis que elas simplesmente não conseguem ignorar quando testemunham um ataque, independentemente de quem seja a vítima. Focas, leões marinhos, outras espécies de baleias, peixes e sim, até humanos. Se uma jubarte vê algo sendo atacado, há uma boa chance de que ela intervenha. Mas havia mais. Robert Pittman, ecologista marinho que passou décadas estudando interações entre baleias e orcas, fez uma descoberta perturbadora. As jubartes conseguem reconhecer os sons das orcas caçando a quilômetros de distância. E quando ouvem esses sons, elas nadam ativamente em direção ao perigo para intervir. Não fogem, não se escondem. Vão em direção ao conflito para ajudar criaturas que nem mesmo conhecem. Imagine a complexidade cognitiva necessária para esse comportamento. A baleia precisa ouvir os sons de caça, processar que algo está em perigo, tomar a decisão de intervir mesmo sem saber quem ou o que está sendo atacado, nadar às vezes por quilômetros em direção a uma situação potencialmente perigosa. E então colocar-se fisicamente entre predador e presa. Isso não é instinto cego. Isso é tomada de decisão consciente, empatia interespecífica, altruísmo em sua forma mais pura. Nannhauser nunca mais mergulhou do mesmo jeito depois daquele dia. Ela carrega consigo uma compreensão profunda de que existe inteligência no oceano muito além do que nossa arrogância humana costuma reconhecer. Aquela baleia não apenas a salvou. Aquela baleia escolheu salvá-la. Pesou os riscos e agiu com intenção deliberada. 3 anos depois do incidente, Nan estava novamente nas águas das Ilhas Cook quando encontrou uma jubarte com marcas distintivas que ela reconheceu imediatamente. Era a mesma baleia que a havia salvado. Nan ficou na água, seu coração acelerado, sem saber o que esperar. A baleia nadou até ela devagar, gentilmente. Ficou ali, simplesmente flutuando ao lado dela por vários minutos. Então fez algo que deixou Nan em lágrimas. A baleia girou de lado e olhou diretamente para ela com seu olho enorme e inteligente. Não foi um olhar casual. Foi um olhar de reconhecimento, de conexão. Nan jurou até o fim de seus dias que aquela baleia a reconheceu, que se lembrou dela, que voltou para vê-la. Depois de alguns minutos nessa comunhão silenciosa, a baleia deu um leve aceno com a cauda e nadou para as profundezas, desaparecendo no azul infinito do oceano. James Mosquito publicou seus achados em revistas científicas respeitadas, mas a reação da comunidade científica foi dividida. Alguns colegas aceitaram as evidências do comportamento altruísta das jubartes. Outros argumentaram que devia haver uma explicação mais simples, mais mecânica, menos emocional. Afinal, atribuir empatia e altruísmo a animais sempre foi controverso na ciência. Mas para aqueles que testemunharam esses comportamentos em primeira mão, não havia dúvida.
Nunhauser sabe que foi salva intencionalmente. Os pesquisadores na Antártica sabem que aquela foca foi protegida deliberadamente. Robert Pittman, após décadas de observações, está convencido de que as jubartes possuem um senso moral que não entendemos completamente. A história das baleias jubarte, como guardiãs do oceano, continua se desenrolando. A cada ano, novos casos são documentados e reportados. Mergulhadores ao redor do mundo compartilham histórias de encontros onde jubartes pareciam protegê-los de perigos que eles nem haviam percebido. Pescadores relatam casos de baleias empurrando seus barcos para longe de áreas onde depois descobriram haver tubarões ou águas perigosas. Existe agora uma rede global de pesquisadores dedicados exclusivamente a estudar esse comportamento. Eles usam drones, câmeras subaquáticas de alta definição, hidrofones para captar comunicação entre baleias e até inteligência artificial para analisar padrões comportamentais. O que estão descobrindo é que esse comportamento de proteção não é aleatório. Há padrões, há comunicação entre as baleias quando estão realizando esses resgates, há coordenação. Uma das descobertas mais fascinantes veio de um estudo de longo prazo no Havaí. Pesquisadores identificaram certas baleias jubarte individuais que pareciam ser mais propensas a intervir em situações de perigo do que outras. Essas baleias, em particular, foram apelidadas de guardiãs. E o mais impressionante, essas guardiãs ensinam esse comportamento para seus filhotes. Filhotes de baleias guardiãs foram observados imitando o comportamento de proteção de suas mães, mesmo quando muito jovens. Isso sugere que o comportamento não é puramente instintivo. É aprendido, transmitido culturalmente de geração para geração. As baleias jubarte têm cultura, têm tradições, têm ensinamentos passados de mãe para filho. Elas estão ativamente ensinando às próximas gerações a importância de proteger os vulneráveis, independentemente de espécie. Mas talvez o aspecto mais perturbador e ao mesmo tempo mais esperançoso dessa descoberta seja o que ela diz sobre nós mesmos, humanos. Por décadas, caçamos baleias jubarte até quase a extinção. Matamos centenas de milhares delas por óleo, carne e barbatanas. Foram nossos arpões que devastaram suas populações. Foram nossas redes que prenderam e afogaram inúmeras baleias. Foram nossos navios que as atropelaram. Foram nossas poluições que envenenaram seus oceanos. E mesmo assim, quando uma de nós está em perigo na água, as baleias jubarte nos salvam. Elas não guardam rancor, não buscam vingança, não nos veem como a espécie que quase as exterminou. Quando veem um humano em perigo, veem apenas uma criatura vulnerável que precisa de proteção e protegem. Isso deveria nos humilhar profundamente. Deveria nos fazer questionar quem realmente são os seres mais evoluídos, mais civilizados neste planeta. Uma espécie que caça até a extinção por lucro? Ou uma espécie que arrisca sua própria vida para salvar estranhos, mesmo aqueles que historicamente foram seus opressores? Nunhauser, agora com mais de 60 anos, dedica sua vida a proteger as baleias que uma vez a protegeram. Ela viaja pelo mundo dando palestras, mostrando suas filmagens daquele dia extraordinário, argumentando apaixonadamente pela conservação marinha. Ela frequentemente termina suas apresentações com uma pergunta que deixa as audiências em silêncio reflexivo. Se uma baleia de 25 toneladas pode escolher proteger uma criatura tão pequena e frágil quanto um humano arriscando sua própria segurança no processo, sem esperar nada em troca, o que isso diz sobre nossa própria capacidade de empatia e altruísmo? Se elas podem fazer isso, por que nós não fazemos mais? James Mosquito continua sua pesquisa, agora com uma equipe internacional de cientistas igualmente fascinados.
Eles recentemente conseguiram financiamento para um estudo de 10 anos que acompanhará jubartes específicas e documentará todos os casos de comportamento de proteção. O objetivo é entender não apenas o que e o como, mas o porquê profundo. O que acontece no cérebro de uma baleia quando ela decide intervir? Como ela comunica essa intenção para outras baleias? Como ela avalia risco versus benefício? Como ela decide quem vale a pena salvar? Enquanto isso, no oceano vasto e misterioso, as baleias jubarte continuam sua vigília silenciosa. Continuam ouvindo os sons de perigo ecoando através das águas. Continuam nadando em direção ao conflito quando seria muito mais fácil nadar para longe. Continuam colocando seus corpos gigantescos entre predadores e presas. Continuam salvando vidas sem esperar reconhecimento ou recompensa. E de vez em quando, um humano sortudo tem o privilégio extraordinário de testemunhar esse comportamento em primeira mão. De olhar nos olhos de uma criatura que tem todos os motivos para nos odiar, mas escolhe nos proteger mesmo assim. De entender, por um momento breve e precioso, que não estamos sozinhos neste planeta em nossa capacidade de amar, de proteger, de sacrificar por outros. A história de Nan Hauser e da baleia que a salvou não é apenas sobre um resgate dramático. É sobre a prova viva de que existe bondade no mundo natural que não serve a nenhum propósito evolutivo óbvio. É sobre a evidência inegável de que alguns comportamentos transcendem a sobrevivência do mais apto, de que altruísmo existe não apenas em humanos, mas em criaturas que habitam um mundo completamente diferente do nosso. E talvez, apenas talvez, essas baleias estejam nos ensinando uma lição que desesperadamente precisamos aprender. Que proteger os vulneráveis não é fraqueza, é força. Que colocar-se em risco por um estranho não é tolice, é nobreza. Que a verdadeira medida de uma espécie inteligente não é quanto pode conquistar ou dominar, mas quanto está disposta a sacrificar pelos outros. As baleias jubarte estão nos mostrando quem poderíamos ser se escolhêssemos a compaixão sobre o egoísmo, a proteção sobre a predação, o amor sobre o medo. Elas estão fazendo isso todos os dias, em oceanos ao redor do mundo, frequentemente sem ninguém assistindo ou documentando. E em algum lugar nas profundezas do Pacífico Sul, uma baleia jubarte nada tranquilamente, carregando consigo a memória de um dia quando salvou uma vida humana. Não porque tinha que fazer, não porque ganharia algo, mas porque, quando viu um ser vivo em perigo, simplesmente não conseguiu fazer nada além de ajudar. Essa é a verdadeira história das baleias jubarte. Não são apenas os maiores animais do oceano. São suas guardiãs silenciosas, suas protetoras altruístas, suas professoras de empatia. E se prestarmos atenção, se realmente ouvirmos o que elas estão nos ensinando, talvez ainda haja esperança para nós.